tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo na paz. Que bom. Grata por ter aceitado esse convite de vir aqui na live conversar um pouquinho a respeito do livro que você escreveu, de você, da sua história. Grata Eu pelo. que agradeço, Ana, pela essa oportunidade, né, de estarmos conversando sobre psicoterapia reencarnacionista também e encontrando a missão da alma, né? Sim, que bom. Então, vamos começando a live enquanto o pessoal vai entrando e conta um pouquinho pra gente, Márcio, a sua história, o livro, a história do livro. Conta pra gente conhecer um pouquinho mais. Então, Ana, na verdade, esse livro saiu assim meio sem querer, né? Eu tinha praticamente um diário, né? Acho que desde 2012, mais ou menos. 2012, quando começou a época do blog, lembra? Começaram os blogs, 2012, e aí eu inaugurei um blog, né? E escrevi um artigo todo dia. E aí anotando na minha agenda também. E aí em 2014, mais ou menos, 2014, depois de 2 anos, eu vi que tinha bastante conteúdo, né? E aí eu resolvi, acho que eu vou escrever um livro. E aí eu conheci uma pessoa que editava o livro, né? A Miriam, inclusive, ela já desencarnou, Miriam Moraes. Deixar aqui uma gratidão a ela, né? Porque ela que deu início a essa carreira de escritor, né? E aí a gente acabou publicando de uma maneira meio que anônima. Porque até então esse livro já tinha publicado em 2014. Era uma editora, Clube de Editores. É uma editora que ela lança os autores autônomos, né? E aí ele ficou ali durante um tempo, não vendi nenhum exemplar, na verdade, né? E acabou meio que esquecido. E aí foi passando o tempo, aí chegou 2019, né? Recebeu o convite da editora Apres, né? Que é essa que a gente editou o vídeo, de Curitiba. E eles enviaram o convite para, né? Se eu tinha alguma obra a respeito da psicoterapia reencarnacionista. E aí resolvi mandar o livro para eles, né? Dei uma reeditada, na verdade. E aí eles acabaram aprovando, foi no final do ano passado, 2019. E aí ficou tudo pronto. O lançamento, na verdade, foi em março desse ano aqui. Março de 2020, exatamente dia 20 de março. E aí foi lançado aí no mercado, né? Acho que já vendi alguns exemplares para alguns amigos. Sim, E muito estamos bom. aí, na caminhada. Tá. Conta um pouquinho pra gente, ó, pessoal, quem tá chegando na live, o Márcio Riga, ele tá contando um pouquinho da história dele, do livro. Eu tenho algumas perguntas, li o livro, tenho algumas perguntas que eu quero fazer a respeito do assunto. E quem também tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer alguma pergunta pro Márcio Riga, ele liberou, né? Perguntas também. Daí a gente vai atendendo na medida do andamento, né? No andamento da live. Então, fala um pouquinho o que é a missão da alma. Bom, Ana, a missão da alma é o que a gente veio fazer nessa encarnação, para quem acredita em encarnação. É a nossa missão de vida, na verdade. Como eu descobri a minha missão de alma até então? Antes do conhecimento da psicoterapia reencarnacionista, que depois disso ficou muito claro. Eu comecei a usar a minha intuição. Então, a intuição foi que me guiou até chegar à missão de alma em relação à profissão, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de exatas, né, de cálculos. Tanto é que a minha formação acadêmica é ciência da computação e pós-graduado em telecomunicações. Trabalhava nessa área, adorava, era uma coisa muito legal. Então, a carreira profissional foi nessa área de exatas, de informática e telecomunicações. Chegou em 2004, eu estava, né, trabalhando na empresa. Era uma empresa de telecomunicações. Na época era a PCP, primeira empresa de celular, né, aqui do Brasil. E era um emprego muito legal, mas de repente me deu um estalo assim, né? Que, peraí, poxa, é um trabalho que eu gosto muito, mas parece que está faltando alguma coisa. Não é isso que eu quero em termos de profissão.
Inclusive, isso foi em 2004, né? A gente estava de casamento marcado, eu e a Regina, depois de 10 anos de namoro, né? E a gente estava para casar. Isso, eu lembro que a gente ia casar em setembro de 2004. E chegou em meados de 2004, se não me engano, em março, mais ou menos. Falei, eu acho que essa profissão que eu tenho hoje não é aquilo que eu tô querendo, sei lá, alguma coisa tá faltando. E ela entrou em desespero. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, você não vai querer mudar de emprego agora, a gente tá para casar, né? Não, mas eu tô sentindo que não é isso que eu vim fazer em termos de profissão e em termos de missão de vida também. Parece que tem alguma coisa estranha. Era muito bem remunerado, né? Uma coisa que eu gostava, mas faltava alguma coisa. E aí chegou em março de 2004, eu recebi um convite, né, para fazer um tratamento de reflexoterapia podal. É uma técnica chinesa, né, que as duas primas da Regina estavam fazendo na época, e elas me propuseram para que eu fizesse um tratamento como um cobaia, né, entre aspas. E o resultado foi tão maravilhoso em termos físicos e emocionais que eu acabei me interessando pelo curso. Falei, nossa, que curso interessante, né? E ela falou, olha, em maio agora está abrindo uma nova turma, você não quer fazer? E aí eu entrei nessa turma em maio de 2004. Desde o primeiro dia de aula, né, quando eu entrei na sala ali para aprender essa técnica, foi uma coisa assim, sabe, que me disseram assim, agora você achou a sua missão de alma, é ser terapeuta. Que legal. Então, me formei em reflexoterapia, tanto é que eu tinha um projeto, né, de fazer um curso de 2 anos. Esse curso de reflexoterapia demorou 2 anos. E assim que terminasse o curso em 2006, iria largar realmente a profissão, né, da área de exatas, da informática e telecomunicações, para me dedicar a ser reflexoterapeuta. Só que o negócio acabou acontecendo tão rápido, né? Eu começava a atender as pessoas aos finais de semana, à noite, né, depois do trabalho. E aí comecei a fazer minha clientela. Chegou no final de 2005, final de 2004, quase um ano mais ou menos. E aí eu comecei a fazer as contas, né? Falei, poxa vida, eu estou tirando praticamente o valor do meu salário. E aí eu resolvi largar no começo de 2005. Larguei tudo mesmo, né? Para me dedicar à reflexoterapia. Tanto é que eu fui muito criticado, principalmente pela minha mãe. Ela não aceitava. Tanto é que acho que ela, até o momento dela desencarnar em 2015, ela não aceitava essa minha profissão de terapeuta. E eu me lembro muito bem quando eu cheguei para ela, falei, mãe, eu estou mudando de profissão, eu estou saindo da empresa, eu vou ser reflexoterapeuta. Ela surtou. Falei, meu filho, o que você está fazendo? Você está largando uma profissão segura por uma outra duvidosa. Falei, mãe, muito pelo contrário. Estou fazendo o contrário. Estou largando uma profissão duvidosa para ir para uma profissão que realmente que vai dar um futuro para mim. Isso que eu sinto, né? E me desculpe se a senhora está chateada, mas essa é a minha decisão. A Regina, inclusive, foi muito resistente na época, mas quando foi a formatura da reflexoterapia no final de 2006, aí ela realmente sentiu que aquilo era a minha profissão. O apoio dela foi primordial, por quê? Porque quando a gente começa a carreira, né, Ana, numa profissão diferente, os recursos muitas vezes não são aquilo que a gente desejava. Então tinha meses que tirava R$ 300, né, 500. Mas aí, como ela era bancária na época, ela era gerente de banco, ganhava muito bem, né? Então isso fez com que a gente segurasse as pontas em termos de casal. E aí fui, né, seguindo na área das terapias, aí chegou a quiropraxia, foi isso em 2009 mais ou menos, até que chegou a psicoterapia reencarnacionista em 2011. Inclusive a psicoterapia reencarnacionista foi uma colega dentro da reflexoterapia, né, que indicou, a Ieda Vargas. E aí comecei a fazer o curso em 2011, me formei em 2012. Em 2014 virei ministrante, né, professor da escola. E estamos nessa caminhada até hoje, depois de 2011, 9 anos praticamente com a psicoterapia reencarnacionista. Essa é uma breve história. Sim, uma breve história bem legal. Teve 2 coisas que você falou que me chamou mais atenção, né? Uma foi que você falou que a intuição que foi quem te guiou, né? A intuição que guiou.
E como que foi isso? Assim, como que é a intuição guiar? Assim, estou pensando mais para poder auxiliar a gente também, quem está escutando a live ao vivo e depois que vai ficar gravada. Como que é a intuição guiar, ouvir a intuição, perceber a intuição? Como que funcionou para você? Como que pode ser para a gente? Então, eu percebi essa intuição no primeiro dia de aula da reflexoterapia, em maio de 2004. Chego no finalzinho da aula, veio aquela sensação muito forte, sabe? É uma coisa do sentir. Intuição é você sentir. E aí, com o tempo, a gente aprendeu que o sentir é o nosso eu superior falando, né? O nosso espírito falando conosco. Então, é uma sensação muito forte, sabe? Aquela certeza que você está no caminho certo, né? E, como dizem, né? A voz do coração. Então, jamais ignore a nossa intuição. Jamais ignore a sua voz do coração. Por quê? Porque é a verdade falando conosco. E naquele dia, eu comecei a ouvir muito mais a minha intuição, a voz do coração. E isso fez com que, né, eu chegasse até hoje aqui nessa caminhada, depois de várias terapias, vários tropeços também, né? Mas a certeza de estar no caminho certo. Então, o que é intuição? É a voz do coração, é o sentir. Porque, Ana, a gente pensa, né? Ah, eu sou o que eu penso. Não, na verdade, a gente é o que a gente sente. O pensamento vem depois. Uhum. Legal, muito, muito legal. E você falou que quando você largou tudo, você foi muito criticado, né? Sua mãe não aceitou, mas qual foi o seu sentimento quando você largou uma profissão que você não estava tão feliz e foi para a profissão que você sentiu no seu coração, que era a missão da sua alma? Como que você se sentiu? Olha, sinceramente não foi muito complicado, não. Foi assim, até que bem tranquilo, porque eu fiz um planejamento, né, de estar largando em 2 anos, mas acabou acontecendo um pouco mais rápido. Um ano foi, ao invés de ao final de 2006, eu acabei antecipando o ano, no final de 2005. E aí foi bem tranquilo, sinceramente, né? Quando a gente tem a certeza que quer alguma coisa, né, a gente tem que persistir. Por mais que tenha obstáculos no caminho, a gente tem que, né, estar preparado para, principalmente as críticas, né? A gente é muito criticado. Imagina, você é terapeuta, isso aí não dá dinheiro, né? É muito melhor informática, telecomunicações, uma carreira mais promissora. Mas para mim foi o contrário, né? Aquela sensação de ser terapeuta, assim, foi, né, o que mantém até hoje, em termos de profissão. A certeza de estar no caminho certo é encontrando a missão na alma realmente. Uhum. Isso é muito legal, porque hoje, ainda hoje, é muito valorizado, às vezes, isso, essa estabilidade que algumas profissões têm, né? E não aquilo que a gente sente no coração, né? Que a gente tem a intuição de que é o nosso caminho, de que é a nossa missão. É uma muito legal essa sua história de se posicionar e seguir o seu caminho, ser feliz. Muito E legal. outra coisa, né? Tem que ter a firmeza que você tá, né? Tem que persistir, né? Tá ciente de que não vai ser fácil, que vai ter muitos obstáculos, principalmente as críticas. A gente tem que estar preparado para receber críticas e, sabe, não se abater. Porque para você escorregar e voltar para trás é muito fácil. Mas é persistir e estamos aqui até hoje. Uhum, muito legal isso. Uma outra coisa que, que eu li no livro logo no início, você disse assim: aproveitarmos a atual encarnação é diferente de aproveitarmos a vida. Explica pra gente melhor o que é isso, o que é aproveitar a atual encarnação e aproveitar a vida. São coisas bem distintas, né, Ana? Você aproveitar a vida é uma coisa, aproveitar a encarnação é outra. Por quê? Em termos de consciência, em termos de espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Então, a gente aproveitar a encarnação, como a gente aprendeu na psicoterapia reencarnacionista, é você viver como se fosse um espírito, né, encarnado. Porque é a questão da reencarnação, né, Ana? As pessoas, muitos acreditam em reencarnação, inclusive as religiões, né, que lidam com reencarnação, espiritismo, kardecismo, umbanda, todos que seguem essas religiões acreditam na reencarnação.
mas muito poucos vivenciam a encarnação, que é você viver como se fosse um espírito encarnado, né? E escutando muito mais a sua intuição do que a sua razão, que é o nosso ego. Então, o que seria aproveitar a vida? Aproveitar a vida são os prazeres carnais, né? Que estamos encarnados, temos que aproveitar também, afinal estamos encarnados, mas de uma maneira moderada. Por exemplo, comer, beber, se vestir, fazer sexo, os prazeres da vida, temos que aproveitá-los também, mas de uma maneira bem moderada. Porque muitos pensam, eu vou morrer mesmo, né? Então eu vou fazer tudo que eu tenho direito hoje, eu vou beber, comer, me largar os prazeres da vida, fazer sexo adoidado. Só que o que vai acontecer com essa encarnação dessa pessoa? A vida dela vai ser um pouco mais breve, vai ser abreviada em alguns anos. Por quê? Porque o corpo vai estar totalmente debilitado. Então vamos aproveitar a encarnação e a vida também, por que não? Então, aproveitar a encarnação em termos de espiritualidade. E aproveitar a vida em termos dos prazeres carnais, que é o nosso ego. Sim, legal, muito bom. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Quem quiser fazer pergunta para o Márcio, gente, pode fazer nos comentários ou na caixinha de pergunta ali. Fiquem à vontade. Não sei também como que ele vai responder. Olha o que vocês vão perguntar aí. Como que a psicoterapia... Porque o livro ele chama Encontrando a Missão da Alma. A psicoterapia reencarnacionista e a espiritualidade abrindo caminhos. Né? Como que a psicoterapia reencarnacionista ela pode auxiliar a gente, as pessoas, a encontrar a missão da alma? Então, Ana, eu escrevi esse livro como experiência própria, né? Que a psicoterapia reencarnacionista, junto da espiritualidade, foi primordial para eu estar trilhando hoje, né? Dentro da minha missão de alma. Então, como a gente aprende na PR, na psicoterapia reencarnacionista, a gente lidar com o nosso espírito de uma maneira mais, assim, coerente, né? Fazendo sentido para que a gente aproveite essa encarnação. Então, em termos de espiritualidade e da gente lidar melhor com a intuição, a voz do coração, a PR foi primordial. Legal. Então, a PR, né, a psicoterapia reencarnacionista, ela auxiliou nesse processo de escutar também a voz do coração. Com a PR, essa intuição ficou muito mais apurada, né? Então, as percepções, as sensações ficaram muito mais assim, né? Para que a gente seguisse realmente a nossa missão de alma. Então, como eu disse, eu sempre falo que a PR, para mim, despertou o GPS dentro de mim, né? Dentro do meu espírito, para que eu trilhasse essa encarnação de uma maneira mais assertiva. Muito bom, né? Isso que é o aproveitamento mesmo da encarnação, né? Gente, eu tô fazendo pergunta. Se vocês quiserem, pode... peraí que tem uma pergunta. Se tiver alguma, pode mandar aí, Ana. Vamos ver. Vou colocar aqui o Tiago Tano. Meu irmão. Oi, irmão. A psicoterapia nos ajuda a entender alguns fatores que estão ocorrendo em nosso dia a dia? Tiago, com certeza. Por quê? Porque o nosso dia a dia, na verdade, a gente a atual encarnação, né? Vamos assim dizer. É o que a gente tem aqui agora. A gente vê o momento presente, né? E a psicoterapia reencarnacionista ajuda bastante no sentido do quê? De você aprimorar essa intuição, né? Que a gente fala que é o nosso coração, é o nosso espírito falando conosco. E faz com que a gente não caia tanto nas armadilhas do nosso ego. Que a gente sabendo discernir o que é o ego, o que é o espírito, a gente muitas vezes passa por cima do ego. E falando de ego, Leandra, dá a impressão que ele é uma coisa ruim. Mas o ego, ele não é ruim. Ele é neutro. Basta apenas o poder que você vai dar para ele. Então, como eu costumo dizer, que o ego, ele é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Se
Se você deixar ele como seu patrão, ele comandando o seu espírito, você tende a ter um aproveitamento muito aquém da sua encarnação. Mas, ao contrário, se você deixar ele como subordinado do seu espírito, ele vai ser um empregado perfeito. E com isso, ele vai ir junto com o espírito, né? E tornar a nossa encarnação muito mais, assim, proveitosa, vamos assim dizer. Uhum. Legal, muito bom. Tem uma outra pergunta, vou colocar aqui, tá, Márcio? Pode mandar. Michele, boa noite. Como funciona a terapia reencarnacionista? Michele, você está fazendo a pergunta para a pessoa certa, que o Márcio Riga, ele é psicoterapeuta reencarnacionista, ele é ministrante de psicoterapia reencarnacionista, coordenador também nacional dos grupos de investigação. Como que está chamando agora, Márcio? INP, Investigação do Inconsciente Não Pessoal, à Distância. Enfim, um expert no assunto. Vamos escutar. Então, Michele, a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma psicologia, né? Ela não se compara à psicologia tradicional, por quê? Porque ela pega a reencarnação no consultório de uma curiosa e sim científica. Então, as conversas são relacionadas à reencarnação, mas de uma maneira científica e não religiosa. E a gente utiliza a investigação inconsciente ou regressão terapêutica, né? Que é a ferramenta principal desse nosso trabalho. Então, o objetivo da psicoterapia reencarnacionista não é ficar fazendo investigação inconsciente, fazendo regressão. Isso é apenas uma ferramenta para auxiliar na psicoterapia reencarnacionista. Então, a gente, através dessas investigações, das regressões, né? São os nossos mentores espirituais que nos mostram situações de encarnações passadas, né? Que a gente tem que olhar, tem que saber o que aconteceu. Isso inclusive, os espíritas kardecistas são contra esse nosso trabalho devido a essa regressão terapêutica, essa volta ao passado. Mas, no nosso caso, como são os mentores espirituais, os espíritos superiores que fazem esse acesso, então a gente considera como um trabalho ético. Eles mostram essas investigações, essas existências passadas, né? Alguma situação, para que a gente melhore na atual encarnação. Por exemplo, a gente tem algum problema, às vezes, que a gente não sabe de onde veio. E muitas vezes não é de encarnação, é de uma outra que a gente passou, que vivenciou agora na vida atual. Reencarnacionista. Uhum. E eu comecei o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista há mais ou menos 3 anos, um pouco mais de 3 anos, eu vejo os benefícios que trouxe para minha vida e vem trazendo mesmo, inclusive nesse sentido, né, que a gente está falando, inicialmente começamos falando do encontrando a missão da alma, isso também veio, me mostrou um tanto de coisa para eu entender da minha missão, aceitar e praticar. Que também tem isso, Então, né, Márcio? Às vezes a gente sabe da missão, mas e aí? aí que tá, Leandro. Muitas vezes a gente ignora a nossa intuição, né? A voz do coração, eu acho que é coisa da cabeça, né? Coisa da minha cabeça é uma bobagem. Também. Mas é o nosso espírito falando conosco, que é para tomar determinado rumo, por exemplo, né? Então, porque assim, a intuição, ela é muito clara e direta. Ela fala para você, olha, vai, que vai ser bom, ou não vai, que não vai ser legal. Já o nosso ego, ele começa a questionar, né? Ah, por que você vai? Para que você vai? Por que? Para quê? Vem um monte de interrogação. E o ego, ele é muito tinoso, né? E acaba nos seduzindo a gente. Acaba colocando em xeque, duvidando da nossa capacidade, e a gente acaba voltando para trás, ignorando a intuição. Então, a intuição, a voz do coração, sempre vem primeiro. Sempre vem aquele insight. Você recebe, nossa, que legal, vou fazer isso. E aí vem o ego, né? Mas por quê? Para quê? Será que você vai dar conta? Será que você tem capacidade? Ele começa a nos diminuir, na verdade. Por quê? Porque ele não quer perder o poder. E aí, muitas vezes, a gente acaba caindo na armadilha dele, né? Então, é uma sugestão, tá? Você teve alguma intuição, faça na hora. Porque deixou passar alguns minutinhos,
o ego já te domina. Você acaba não fazendo. Uhum. Começa a duvidar, né? Às vezes, ai, mas acho que não, não tem nada a ver isso. Então, porque assim, né, o espírito, ele fala, ele é claro, reto e direto. Já o ego não, ele Tá. quer saber o porquê, o para quê, né? Ele quer saber um monte de, de dúvidas, um monte de respostas. E muitas coisas não têm resposta, né? Você sabe. Mas ele quer saber de tudo. Uhum. Sim. O Thiago Tano tá perguntando aqui nos comentários, devido a essa pandemia, está sendo possível fazer terapias presenciais? Se não, gostaria de saber se é possível fazer sessão de psicoterapia reencarnacionista online. É, Tiago, né? Isso. Tiago, então, as conversas a gente está fazendo online mesmo, porque, né, devido a essa pandemia, mas os encontros presenciais a gente começou a fazer também desde o mês passado. Então, a gente faz as conversas via online e os encontros presenciais, que são as investigações de consciência, não tem como ser online, tem que ser presencial mesmo. E aproveitando, Ana, a Michelle tinha perguntado como funciona o tratamento, né? Então, realmente são algumas conversas e algumas sessões de investigação de consciente ou regressão terapêutica. Então, assim, a investigação de consciente serve para a gente ter uma noção do que a gente veio tratar. O que os mentores estão mostrando que é prioridade para nós tratar naquele momento, ou na atual conjuntura, na atual encarnação. Uhum, uhum. E é uma ferramenta que na psicoterapia não é usado para uma curiosidade, né? Para curiosidade, quero saber quem eu fui em outra vida. Como que é essa regressão? Fala um pouquinho mais. Então, Ana, quando teve essa mudança de nomenclatura de regressão terapêutica e investigação de consciente, né? Quando teve essa nova nomenclatura, sinceramente foi muito melhor em termos de curiosos. As pessoas estão chegando agora no consultório realmente a fim de se tratar e não tanto querendo saber por curiosidade o que é uma investigação de consciente. Então, essa mudança de nomenclatura foi assim legal, porque afastou alguns curiosos. Tanto é Uhum, que muitos uhum. não gostam de chamar investigação de consciente porque não é uma coisa muito atrativa. Mas a experiência do consultório hoje foi assim muito mais benéfico porque afastou as pessoas de curiosidade, na verdade. Mas quem tiver curiosidade pode vir, sem problema nenhum, a gente atende. Estamos Sim. abertos, né? Não, Disponíveis. mas eu acho que também é legal a gente ter uma curiosidade a respeito da gente. Então a gente pode ir para terapia para se conhecer melhor, para estar tendo um contato maior com os mentores, que os mentores estão com a gente o tempo todo, ou o anjo da guarda, como a gente quiser chamar, né? Esses amigos espirituais nossos. E então as pessoas podem vir com essa curiosidade também, que vai ser muito bom. Sim, com certeza. E o objetivo da PR, né, principalmente, é, né, o autoconhecimento. Se você não tiver seu autoconhecimento, você não consegue encontrar sua missão de alma. Por quê? Porque você não se conhece. Então, uma ferramenta assim, muito legal, um trabalho legal para a gente olhar para dentro, né, e realmente a gente se autoconhecer. Isso é primordial. Uhum. Aproveitando que né, a gente está falando de ferramenta de autoconhecimento, no livro você fala de algumas, tem alguns capítulos, você fala do Tai Chi Chuan, da constelação familiar ou sistêmica, do Reiki. Essas ferramentas, essas terapias, elas também você colocou ali contando da sua história, da sua experiência, né? Mas que elas poderiam trazer mais de benefício para as pessoas? Então, além de psicoterapeuta reencarnacionista, eu sou reikiano também, né? Então, reiki é uma ferramenta também muito legal para autoconhecimento. É um tratamento, né, que faz o equilíbrio dos nossos chakras, né? E é um tratamento espiritual também. E constelação familiar também é uma outra ferramenta. Não sou constelador, mas passei por várias constelações. Então, foi uma terapia que ajudou bastante também na questão do autoconhecimento. Então, tudo, na verdade, né, tudo é benéfico. Então, se a gente agregar uma coisa a outra, a gente começa a se autoconhecer melhor. Uhum. E a gente se conhecendo, a gente também vai mudando, vai
aproveitando a atual encarnação, como a gente falou um pouquinho, Exatamente. Então, que é por o que objetivo. aproveitar a encarnação, a gente evolui o nosso ego, né? Evoluir o nosso ego, o que que é? A gente enxergar as nossas sombras, as nossas inferioridades. Isso é duro de lidar, né? Enxergar realmente e enfrentá-la, né? Para poder o quê? Você acolhe essa inferioridade, essa sombra, para poder transmutar em virtudes. Então, não tem como a gente eliminar as nossas sombras, e sim transmutá-las. E para transmutar, você tem que senti-la, você tem que acolhê-la. Não tem como fugir. Que muitas terapias, né, fazem com que a gente enxergue as nossas inferioridades, mas simplesmente enxerga, oi, tudo bem, tá aí, mas você não pertence a mim. E começa a jogar tudo embaixo do tapete. Começa a ignorar tudo. E o que acontece? As inferioridades vão aumentando, aumentando, o emocional vai ficando cada vez mais conturbado, até que a pessoa tem um surto. E aí não tem muito o que fazer. A pessoa surtou, por quê? Porque não sabe lidar com as suas inferioridades. E lidar com a sombra não é fácil, né, Ana? Você vê uma inferioridade, não é fácil, mas tem que enfrentar. A melhor maneira de se autoconhecer é realmente enfrentando as sombras. Uhum, uhum. Não, isso que você falou, eu gosto muito, concordo com você, da gente olhar para a sombra, aceitar e acolher, né? Não é afastar, que muitas vezes não dá certo isso mesmo, né? Ah, isso não me pertence, isso não é meu. E na psicoterapia a gente começa a trabalhar essas questões do ego, essas inferioridades. Como você disse, transformando em virtudes, né? Que são as nossas superioridades. E eu acho muito legal isso de você falar do acolhimento das nossas inferioridades, do nosso ego, da nossa sombra. Tem muito a ver também com o mindfulness, que eu trabalho com mindfulness. Então a gente não afasta, a gente acolhe, vê o que está presente, para que a gente também possa mudar, ter uma escolha mais consciente, uma resposta mais consciente também. Então, isso é Muito que é aproveitar legal. a encarnação, né, Ana? A gente lidar com as nossas sombras, principalmente, que não é fácil, não. Um Uhum. processo meio doloroso, né? E que faz parte do autoconhecimento. Doloroso e trabalhoso Sim, também. muito trabalho. Estamos trabalhando aí. No... Eu iniciei então o tratamento, né? Hoje eu trabalho também com a psicoterapia reencarnacionista há 3 anos, mas não acabou ainda o trabalho, não. Melhora uma coisa, parece outra. Você vê isso também no seu dia a dia, as pessoas que você atende, às vezes chega com uma queixa e de repente tem uma outra. Como que é? Então, Ana, na verdade, esse tratamento com a PR, né, é um tratamento até o final da encarnação, né? A gente vai estar constantemente se tratando e toda pessoa que chega no consultório, eu agradeço, fala gratidão por mais uma pessoa que chega até nós, mais um companheiro de lado, que está me mostrando o que eu vim tratar junto com ela. Então, isso que é legal da psicoterapia reencarnacionista, né? A gente trata junto com a pessoa. Então, no nosso tratamento não tem paciente, não tem terapeuta, somos todos iguais. Pessoas em tratamento pelo plano espiritual. Uhum. É bem interessante. Hoje eu atendi uma pessoa que de fato foi isso. Olhei, né, agradeci porque ele veio me lembrar de algumas coisinhas para eu cuidar e melhorar, fazer essa mudança, versão persona para versão espírito. Muito bom. E aí, gente, quem tiver pergunta, vocês podem fazer ali nos comentários, ou também tem a caixinha de pergunta ali do lado. Fiquem à vontade para fazer perguntas para o Márcio, que hoje ele está respondendo, atendendo a gente aqui nesse assunto que é encontrando a missão da alma. Também na espiritualidade, no autoconhecimento, como a gente já está conversando, intuição. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Uma coisa que eu estava... Quando eu li o livro, me tocou muito. Quando você conta a história da Sofia, que foi a sua primeira filha, e depois, assim,
que ela desencarnou em poucos dias, né? Se você quiser contar um pouquinho da história. Mas Sim. me tocou muito depois, assim, como você lidou com o desencarne de um filho, da primeira filha, né? Eu achei muito lindo, assim, porque eu vejo muitas pessoas presas. Eu imagino que não deve ser fácil essa dor, nunca passei, espero nunca passar, mas muitas pessoas às vezes deixam de viver, ficam paralisadas com isso, e eu achei muito lindo como você lida, o agradecimento a ela, o jeito que você vibra. Conta, fala um pouquinho pra gente disso. Então, Ana, foi um processo bastante doloroso, né? Foi uma coisa que deixou a cicatriz muito grande, né? Mas, assim, como a gente veio de uma família, tanto eu quanto a Regina, de uma família de orientais, né? Especificamente de Okinawa, que é um local lá do Japão, é uma ilha que lida muito bem com a questão da ancestralidade, da espiritualidade, né? Então, a gente entendeu muito bem que esse espírito veio e desencarnou. Fez a missão dela em 5 dias, mas a gente sempre perguntava, né? A questão do castigo, né? Da punição. Eu perguntava para a Regina, o que que a gente será que a gente fez e está recebendo esse castigo, essa punição, né? Primeira filha, em 5 dias desencarna, uma doença da tia, ela nasceu com as artérias do coração invertidas, chama-se tetralogia de Fallot. E essa patologia tem que se fazer uma cirurgia, né? E ela fez uma cirurgia depois de 2 dias de ter nascido. E aí ela teria que fazer cirurgia depois de 1 ano, depois de 7 anos, então teria que ser assim, uma encarnação muito assim, né, penosa, bastante sofrida. Mas ela resolveu desencarnar e isso assim despertou muito mais a questão da espiritualidade em nós, tanto eu quanto a Regina. Tanto é que, né, a gente passou toda a fase do luto, né? E eu perguntei para a Regina, Rê, o que você acha? A gente vai ter outra filha, outro filho? Ela falou, não, agora que eu quero mais ainda. Ah, então estamos juntos. Tanto é que depois de 2 anos, nasceu a Laís, né? Ela está aqui firme e forte. Mas a Sofia foi uma inspiração. Por quê? Porque a gente teve esse Instituto Sofia Riga hoje, graças a uma inspiração dela, né? Que ela nos guiou para que a gente abrisse esse espaço terapêutico, para trabalhar com a espiritualidade e principalmente com a encarnacionista também. Em várias regressões ela apareceu para mim, né? Dando conselhos, orientações. Inclusive, a primeira investigação que a Regina fez, inclusive era aluno ainda. A gente tinha um grupo de estudos e a Regina resolveu fazer uma experiência na primeira regressão dela. E o que veio? Veio o momento do parto, toda aquela questão da dor, né, que ela viveu durante aqueles dias. E interessante, por quê? Porque não foi nenhuma coisa de vida passada, foi a vida atual. É uma coisa que foi muito marcante, mas que a gente conseguiu superar, graças a Deus, né? Ali presente no Instituto Sofia Riga, dentro dos nossos trabalhos, dentro da casa. Que legal, né? Essa convicção, essa experiência que você tem com essa espiritualidade mesmo, né? Isso mostra que você tem um jeito de lidar muito diferente. Não está ligado na dor, mas sim um entendimento de tudo o que aconteceu e superando. E hoje tem ela como orientadora, amparadora de vocês do A nossa, espaço, que é um a, espaço muito legal. a nossa mentora, na verdade, né? Então, assim, coisas que acontecem na nossa vida, principalmente o desencarne do ente querido, é uma dor muito grande. Dói pra caramba. Mas aí você sofrer com isso é uma opção, é uma escolha. Então, a dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento em relação a isso é opcional. A gente resolveu não sofrer, tanto eu quanto a Regina, a gente resolveu aprender com isso, né? Tirar proveito dessa experiência. E tanto é que a gente está crescendo até hoje. Inclusive, Ana, a gente teve uma investigação não pessoal à distância, que eu recebi, em que eu e a Regina vivemos juntos numa encarnação passada, na época da Irlanda, ali, acho que era 1700 mais ou menos. E é uma família muito nobre, eu e ela morava no castelo. E a Sofia, ela era nossa desencarnou com 6 anos.
E depois ela vê, Sim. olha, pai e mãe, né? Sofia, nessa encarnação. Eu estou aqui para avisar que vocês já foram nação na Irlanda em 1700 e que hoje eu voltei como Sofia numa família oriental para vocês saberem lidar com a questão da espiritualidade. Isso foi bem bacana e deu mais acesso. E a gente está tirando proveito até hoje. Lá é muito legal, muito bom, muito bonita essa história, a história de você, sua, da sua família, da Sofia, Laís, muito legal. E você falou isso, então teve uma vida que você viveu na Irlanda, essa atual encarnação você está aqui no Brasil e me faz refletir a respeito de uma coisa do preconceito, do racismo, que às vezes a gente tem um preconceito, mas será que a gente pode ter vivido, já ter sido aquilo pelo qual eu estou rechaçando, tem um preconceito? Então, na questão reencarnacionista, esse trabalho tem assim a ver com a questão do preconceito. Por quê? Porque a gente é espírito que já viveu várias encarnações em vários lugares. Por exemplo, eu tive esse acesso na Irlanda, que fui europeu. Eu já fui uma negra numa tribo lá da época primitiva ali que é o país Etiópia, né? Naquela época. Eu já fui um xamã. Então, tudo que você imaginar de raça, de etnia, eu já fui. Então, a gente, né? O espírito, ele não tem cor, não tem raça, a questão da ilusão dos óculos das castas, né? A gente não é, a gente está. Então, hoje estou Márcio, você está Ana, brasileiros, eu como descendente de orientais, mas isso é só uma casca. Isso aqui não tem, assim, importância nenhuma, entre aspas. Por quê? Porque é uma ilusão. O que vale mesmo é o que a gente tem por dentro, que é o nosso espírito. E a gente tem que levar em consideração a raça humana, né? A raça humana, ela tem várias cores, várias etnias, e é uma coisa só. Por isso que a gente está aqui para trabalhar a evolução do ego, principalmente a questão dos preconceitos raciais. Sim, incrível, não faz sentido nenhum com essa visão, com essa consciência que você está falando, a gente ter preconceito, ter racismo, ter... Muito legal, bacana. Pensei Nada a nisso ver, agora. né? Nada a ver. Você falou que vocês são descendentes de Okinawa, que é uma ilha no Japão, do Japão, né? É isso? Isso. Bom, Sim. pode falar, Ana. Pode falar. Não, eu quero saber um pouquinho mais disso, que você falou que lá, uma que culturalmente tem o culto aos antepassados, que você falou. Então, Okinawa, na verdade, até 1973, se não me engano, por causa da questão das guerras ali no Oriente, né? Até 73, Okinawa era uma ilha de Okinawa. Inclusive, era um país independente. Inclusive, a língua, os costumes são totalmente diferentes do Japão. Mas hoje pertence ao Japão, politicamente falando, né? Mas a língua, as origens desse povo de Okinawa são muito mais ligadas à China. Então, eles têm uma ligação muito forte com as raízes da China, né? Inclusive, os costumes são muito parecidos com os chineses. Mas essa questão da ancestralidade, da espiritualidade é bastante forte. Inclusive, uma das minhas missões de alma, né, Ana, é levar a PR até essa ilha de Okinawa. Fantástico. E esse projeto está entre 2022 e 2023. Eu só recebi esse recado, tá, Ana? Como vai acontecer isso, não faço nem ideia. Mas estamos trabalhando para isso. Sim. E é uma confiança, né? Você recebeu esse recado, sabe da sua missão e me parece que você confia e vai, né? Tem uma confiança que te dá uma força, uma energia, um movimento. Então, não adianta a gente ter essa intuição apurada se a gente não seguir lá. Tem que seguir a orientação dela com toda a convicção mesmo, firmeza e fé. Independente dos obstáculos, né, do caminho, a gente tem que enfrentar e passar por cima mesmo. Legal, muito bom. Muito bom. Se alguém mais tiver assim, pergunta, pode fazer, que eu tô querendo agora
que a gente já está com quase 50 minutos Já, Ana, e caramba, passou rápido, né? já passa muito rápido isso. Tá? Se alguém tiver pergunta, pode fazer, porque eu estou querendo agora que nesse finalzinho da live, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, você deu assim, um norte para quem está querendo encontrar com a missão da alma, alguma orientação, conselhos, fazer um apanhado do que você falou, do que você pensa. Então, Ana, todos nós estamos encarnados aqui, todos nós estamos encarnados com uma única missão de alma, que é a evolução do ego. É só isso. É tão simples, né? Porque as pessoas falam, ah, é só isso? Mas em questão da profissão, né? Da minha questão social, como é que fica essa evolução do ego? Você vai acabar descobrindo essas coisas? Exatamente. Você, a partir do momento que você começa a desenvolver, evoluir o seu ego, as questões profissionais começam a aparecer. É uma consequência. Então, a missão da alma está na evolução do ego. Simples assim. É simples, mas não é fácil, né, Ana? A gente sempre fala que simples e fácil são coisas distintas. O simples não é fácil, muitas vezes. Tudo na vida, Ana, é simples ou muito simples. Não sai disso. Mas não significa que é fácil. Às vezes é difícil, dificílimo, quase impossível. Então, a vida, né, nossa encarnação, ela é sofisticada na simplicidade. Tudo é simples ou muito simples. Encarando dessa maneira, a gente consegue aproveitar a encarnação. Então, evolução do ego é o caminho para encontrar a missão da alma. Maravilhoso, eu estava pensando, né? Já pensei algumas vezes, né? Qual a minha missão? Pensando do ponto, assim, profissional, né? Ah, qual é a minha missão? Com o que eu tenho que trabalhar? E você falar isso agora, que é a evolução do ego, de fato, quando eu comecei a me conhecer melhor e fazer o meu trabalho de evolução, de me melhorar como espírito encarnado, foi aí que eu fui entrando em contato com a minha missão da alma mesmo. Tem tudo a ver com a intuição, né, Ana? A intuição, né, ela diz tudo. Basta a gente segui-la, né, e sentir, né? Sentir se aquilo realmente faz bem, que faz o seu coração cantar, vamos assim dizer. Você vai trabalhar, você não vai trabalhar, você vai se divertir. Uma diversão quando você encontra a missão da alma em termos de profissão. Você vai se divertir e não trabalhar. Sim. Então, se a pessoa está num trabalho que é pesado, não está bem, não é feliz, provavelmente não é essa a missão dela. Olha, Ana, eu creio que a maioria das pessoas, ela trabalha por questão financeira mesmo, para obter recursos para sustentar. Muito poucas trabalham com aquilo realmente que fazem sentido para ela, para a missão da alma dela, aquilo que ela goste. Então, para a gente encontrar a missão da alma, é fazer aquilo que você gosta realmente, que faz seu coração cantar, e estar preparado para as críticas. Para as críticas, para os obstáculos, porque é assim uma caminhada bem árdua. Principalmente as críticas de familiares, pessoas mais próximas. Então tem que estar preparado, com a autoestima bem assim, né, forte, para poder superar essas situações aí, esses obstáculos. Autoestima. Muito legal. Muito legal. Grata, Márcio. Grata. Mais Adorei. Pergunta, né? Tranquilo? Não, nenhuma pergunta aqui. A Carol tá falando que adorou a live. Grata a vocês. Grata, Carol, pela sua atenção, por ter participado aqui da live. Que bom que você gostou, que isso possa te auxiliar na sua caminhada. Enfim, daí o pessoal não tem mais pergunta. Márcio, nossa, eu sou grata por você ter aceitado esse convite, adorei esse bate-papo, você explicando muitas coisas pra gente, intuição
Encontrando a Missão da Alma. Muito grata. Grata pelo presente que você deu pra gente, foi um livro que quem ainda não respondeu o post do sorteio, o Márcio ali presenteou a gente com um livro dele, Encontrando a Missão da Alma. Uns minutinhos depois da live eu vou estar sorteando, tem um aplicativo que faz um sorteio, então quem ainda não participou tem um post no meu perfil que tem o livro, que é esse livro aqui, tem uma foto do livro com escrito sorteio. Curte a foto e responde lá se você já encontrou a missão da sua alma. Logo, logo eu vou estar sorteando. Aqui, vou ler aqui o que o pessoal está falando, tá, Márcio? Ok. Então, o pessoal gostou, Maristela, blog da Pô, delícia de live, Ana Karina, só gratidão. Ana, grata pela sua presença sempre nas lives. Fernanda Ionamini, eu já estou fazendo tratamento com o Instituto, estou amando, gratidão. A Ju Barros, amei, gente, foi muito boa, especial. Coraçõezinhos. Souza, a Marina, muito bom. Grata, gente, pela presença de vocês. Então, Ana, não sei se você vai colocar o link do livro, né? Aproveitar que ele está com 40% de desconto na editora. Ah, legal. Tem um desconto de 40%, né? A editora deu. E aí, quem quiser conhecer a psicoterapia reencarnacionista, o Instituto Sofia Rita, é só mandar um e-mail para a gente, o WhatsApp. Estamos à disposição, né? Para apresentar esse nosso trabalho. Para quem e gratidão, né, Ana? Gratidão por esse convite. Eu que agradeço, gostei muito. No post que tem hoje lá no perfil da live, eu coloquei o link, mas eu vou pôr no que tem a foto do livro, eu vou deixar aquele link da editora, sim, lá para quem tiver interesse, quiser comprar uma boa leitura para nos auxiliar na nossa caminhada. Já acabou então, Ana? Acabou. Mari, sou muito grata. Márcio, parabéns. Ana, grata, gente. Acabou, então, muito grata. Gratidão. Até a próxima. Pela oportunidade. Gratidão a todos. Até. Um beijo tchau, pro Pedro tchau. também. Até mais. Tchau.